Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Número de veículos diminui no último dia de rodízio na região metropolitana de São Luís. Começa em Imperatriz atendimento exclusivo para pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. Agora é lei. Flávio Dino sanciona projeto que reduz valor de mensalidade de escolas e faculdades. No interior do estado, modelo de ensino à distância é desafio durante pandemia mundial. E ainda, mais de 3.000 cestas básicas já foram doadas para famílias carentes aqui na capital. O Jornal da Difusora já está no ar. E a gente começa lembrando que termina hoje o rodízio de placas de veículos na região metropolitana de São Luís. Com a medida que foi adotada durante o lockdown e segue até domingo, a movimentação registrada foi bem menor em algumas regiões. Há tempos, a rotina mudou para a população do mundo inteiro. Dona Maria tem 3 meses que não abre a loja de roupa. Hoje saiu de casa apenas para ir na farmácia, respeitando as normas do decreto estadual, mas com muita expectativa de que as coisas voltem logo ao normal. Eu já quero é que abra, minha filha, para mim receber algum dinheirinho, porque se alguém está me devendo, ele diz para mim que não me paga porque todo mundo está doente, não pode sair na rua e eu não posso fazer nada, né? Algumas pessoas ainda são encontradas circulando sem máscara, por exemplo, apesar da população estar mais consciente. No último dia de rodízio de placas, a movimentação de veículos também foi menos intensa. A gente tem observado que a aderência das pessoas ao lockdown tem sido maior na área que compreende os municípios, uma vez que há uma redução muito grande da circulação de veículos pelas vias. Segundo a Polícia Militar, o rodízio de placas foi uma das medidas do governo em que mais se reduziu a movimentação de veículos na Grande Ilha. Esse rodízio encerra nesta quinta-feira, mas o bloqueio total daquelas atividades consideradas não essenciais, ele foi prorrogado até o próximo domingo. Ou seja, vão poder abrir apenas os estabelecimentos que prestam serviços essenciais ou circular veículos que estão a serviço dessas atividades. Até lá, o seu Fernando vai continuar aventurando na venda de mel, já que com a queda no movimento, também não tem mais clientes. Rapaz, não está muito fácil não, né? Por quê? Hein? Porque o pessoal, tá todo mundo em casa, uns assim vai trabalhando, né? Pois é, sempre importante reforçar que o rodízio termina hoje, mas o lockdown segue até domingo e as outras recomendações também continuam valendo, viu? Como você, até o domingo, por exemplo, vai precisar continuar apresentando a documentação da empresa para poder passar em uma barreira que, porventura, você encontrar. E, claro, as recomendações dos órgãos de saúde, como lavar as mãos, permanecer em casa, continuam válidas para que a gente possa realmente atingir os resultados esperados com todas essas medidas. E no Centro Comercial de São Luís, o cumprimento de medidas sanitárias, conforme decretos do governo do estado, passou hoje pela manhã por uma fiscalização. Há quase um mês, esse tipo de fiscalização virou rotina em vários bairros da capital maranhense. Desta vez, os fiscais do PROCON e da Vigilância Sanitária Estadual percorreram lojas do centro da cidade para apurar denúncias de aglomerações externas que foram repassadas pela própria população. É importante destacar o quanto a sociedade tem sido parceira nesse processo, tem comunicado quando observa alguma inconformidade. E a gente tem atuado nesse sentido, fazendo uma cobertura territorial ampla na cidade, né, junto com esses órgãos de fiscalização, para que a gente tenha todos os critérios que estão previstos no decreto, tanto do ponto de vista de proteção do consumidor, quanto da proteção da saúde, através das questões sanitárias, estejam sendo obedecidos pelas empresas. Os cuidados sanitários em estabelecimentos essenciais foram determinados pelo governo do estado. O descumprimento pode causar penalidades. As empresas que estão aptas a funcionar e que porventura estejam descumprindo de alguma forma essas determinações do decreto, elas estão sendo autuadas e, dependendo do processo administrativo, do decorrer do processo administrativo, elas podem ser multadas.
Pois é, as empresas também têm que fazer a sua parte nesse momento tão delicado para todos nós. E a região metropolitana de São Luís continua apresentando queda nos números relacionados a casos de Covid-19, isso de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. A boa notícia também é que apenas uma pessoa precisou de internação em toda a rede hospitalar do Maranhão, de acordo também com esse boletim divulgado ontem à noite. Agora o número de hospitalizados é de 1.079. Outras 10 pessoas passaram a seguir tratamento em casa, chegando a um total de 5.723. Subiu para 2.529 o número de pessoas recuperadas, mais uma boa notícia, mas, infelizmente, o número de mortes chega a 470 casos. 4.406 pessoas ainda aguardam resultado e 9.441 casos foram descartados. Até o momento, o Maranhão contabiliza 19.193 testes para diagnóstico de Covid-19, quando analisados os casos positivos da doença. A razão por sexo aponta 5.002 casos em pessoas do sexo feminino, o que representa 51%, e 4.799 pessoas do sexo masculino, o que representa 49%. Esses são os números que temos até o momento divulgados, números oficiais divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. E daqui a pouco, o primeiro hospital de campanha em São Luís deve ficar pronto ainda essa semana. E o governo do Maranhão anuncia a construção de novos leitos para a região tocantina. É um instante só. De volta com o Jornal da Difusora, e já está em fase final a construção do primeiro hospital de campanha aqui em São Luís. A unidade funcionará no pavilhão de eventos do Multicenter Sebrae e vai oferecer tanto leitos clínicos quanto de UTI para pacientes com Covid-19. A equipe tem pressa com o serviço. A obra deve ficar pronta esta semana. O hospital de campanha está sendo construído em uma área de mais de 4.500 metros para otimizar o atendimento das vítimas da Covid-19. Serão 200 novos leitos em São Luís para atender toda a grande ilha, que concentra a maior demanda de casos. São leitos de UTI para os pacientes que estão internados em leitos de enfermaria, que possivelmente vão agravar e eles possam ser atendidos nesses leitos. A gente chama leito de estabilização. Ele fica na retaguarda desses leitos de enfermaria. A capacidade lá são de 200 leitos, né? 10 de estabilização e 190 de enfermaria. A gente coloca 4 leitos a mais de estabilização, que são os leitos de backup, que a gente chama, né? Então, a gente consegue deixar 10 pacientes na estabilização. Caso dê algum problema em algum equipamento, a gente tem um suporte de 4 para poder atender. 190 leitos de internação clínica e mais 10 de UTI que serão utilizados para estabilização de pacientes. As unidades de referência para a população dar entrada no atendimento vão continuar sendo as UPAs do Itaquibacanga, Vinhais, Cidade Operária e Araçagi. O hospital de campanha deve receber apenas os infectados com sintomas leves de coronavírus. O governo ainda trabalha a ampliação de leitos também em outras regiões do estado. Em São Luís, as equipes têm trabalhado 24 horas por dia. O governo também anunciou a construção de um novo hospital de campanha em Açailândia, que deve disponibilizar cerca de 60 leitos exclusivos para a Covid-19. A preocupação é que agora o interior do estado também tem aumentado o número de casos. Então, nós temos aqui em previsão esse hospital de Lago da Pedra, o hospital de Santa Luzia do Paruá, esse hospital de campanha de Açailândia, né? Tem algumas coisas sendo previstas ainda para a região de Pedreiras, né? E em todos os nossos macros regionais, nós estamos fazendo intervenções no sentido de dar resposta na infraestrutura do hospital e também na capacidade instalada de equipamentos. O presidente da empresa maranhense de serviços hospitalares, que tem recebido o apoio da Vale e da empresa de administração portuária na obra, também informou que, a princípio, o hospital de campanha será mantido por 4 meses e depois utilizado para aumentar a capacidade nas unidades que não têm sido utilizadas para o atendimento da Covid.
Toda uma preocupação, todo um esforço para se tentar evitar o chamado colapso do sistema. A preocupação também que agora vai se estendendo pelo interior do estado. Na região tocantina, o Centro de Convenções de Imperatriz deve ser adaptado para receber novos leitos ambulatoriais. O atendimento nas UPAs também vai ser reforçado. O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou nesta quinta-feira a construção de novos leitos para a região tocantina, por meio de coletiva de imprensa online, considerando que o mês de maio está em ascendência quanto ao número de casos confirmados do novo coronavírus na região. Em primeiro lugar, me refiro à nossa principal unidade de referência na região, o Hospital Macro-Regional de Imperatriz. Nós estamos implantando, já começou a funcionar, um ambulatório, que é um modo de apoiar os serviços municipais, as unidades básicas de saúde que são de responsabilidade dos municípios. O Centro de Convenções de Imperatriz já está sendo adaptado para receber uma estrutura ambulatorial para dar mais suporte quanto ao enfrentamento da Covid-19. O atendimento é para ajudar os hospitais com a realização de exames, como tomografias e aplicações de medicamentos. O governo do estado também pretende construir 20 UTIs e 10 enfermarias para o Hospital Materno Infantil de Imperatriz em ala separada. Flávio Dino anunciou também que a UPA da Bernardo Sayão vai receber mais ambulatórios e ambulâncias. A nossa UPA do Bernardo Sayão, nós entregamos ontem mais uma ambulância, neste caso uma UTI móvel, mais um leito de UTI, neste caso móvel, e estamos também com esse trabalho de ligação da UPA da Bernardo Sayão com o macro-regional, que é esse ambulatório em parceria com o macro. Nós temos um serviço de vans fazendo esse transporte para garantir que não ocorra a superdemanda sobre a UPA. Na UPA do São José, a equipe médica também foi reforçada, assim como equipamentos para a abertura de 4 unidades de UTIs e envio de medicamentos. Como outra ação de combate ao coronavírus, Imperatriz vai contar com um centro de acolhimento com 200 leitos para receber pessoas que testaram positivo para a doença e que são de cidades vizinhas, a fim de não oferecer risco para seus familiares. Lembrando que a doença ainda não tem remédio nem vacina. Estão trabalhando, tentando chegar a isso. Por enquanto, segundo as autoridades de saúde, só nos resta manter o isolamento social em todo o estado. O feriado do dia 28 de julho, que se comemora a adesão do Maranhão à independência do Brasil, foi antecipado para amanhã. De acordo com o governo do estado, a medida está sendo adotada para reforçar justamente o isolamento social e evitar a disseminação do coronavírus. As principais saídas de São Luís continuam bloqueadas, portanto, impedindo a viagem para outros municípios dentro do estado. A antecipação só vale para este ano e não impede que em 28 de julho sejam realizadas as comemorações pela data. Daqui a pouco, o governador Flávio Dino sanciona projeto que reduz valor de mensalidade de escolas e faculdades. E ainda, na capital, mais de 3.000 cestas básicas já foram doadas para famílias em situação de vulnerabilidade social. É um instante só. Foi sancionada pelo governador Flávio Dino a lei estadual que prevê desconto nas mensalidades relativas ao ensino privado no estado. O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Maranhão. A sanção pelo governador Flávio Dino do projeto de lei que determina a redução nos valores das mensalidades escolares nos percentuais de 10% a 30%, de acordo com a quantidade de alunos de cada escola, é uma vitória da sociedade do Maranhão. Os pais pressionaram, pediram e a Assembleia Legislativa tomou a decisão, o projeto de lei foi aprovado para garantir que os pais de alunos não continuassem tendo o seu direito lesado. A partir de agora é lei e as empresas terão que conceder o desconto para os alunos e para os pais de alunos. Já em Caxias, estudantes da rede municipal estão recebendo conteúdos pela internet. O problema é que, para alguns, a tarefa não é tão simples assim. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as atividades presenciais nas escolas da rede municipal de ensino estão suspensas desde o dia 17 de março.
Para esta dona de casa e mãe de 6 filhos, não está sendo fácil vê-los sem aula durante todo esse tempo. Eu, como mãe, procuro fazer em casa atividades básicas. Não é de acordo com a escola, porque o professor foi preparado para isso. Pelo decreto, os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Enquanto isso, cada professor deve criar suas estratégias para enviar material de estudo e atividades aos seus alunos por meio da internet. Dona Diana tem recebido de alguns professores tarefas escolares em sua casa mesmo. Afirma que seus filhos não têm como acompanhar as aulas online, já que não dispõe de computador. E quanto à questão de aulas online, para mim que não tenho um computador em casa fica difícil. Acho que tem outras formas, outros métodos que a educação chegue para o meu filho em casa. Recentemente foi realizada uma reunião na secretaria com a presença de membros do Conselho Municipal de Educação. O objetivo é definir que ações serão desenvolvidas para garantir aulas online a todos os alunos. Pensando nesses que não têm essa possibilidade, por exemplo, de ter internet ou de ter um smartphone ou um computador, nós estamos, claro, pensando na projeção do calendário escolar. Então, nós já temos 5 projeções para o calendário escolar que nós vamos apresentar agora numa reunião com o Conselho Municipal de Educação, para que a gente possa estudar essas projeções e a partir, talvez, do dia 1º de junho ou 1º de julho, quando nós reiniciarmos as aulas, nossos alunos não terem perdas. E moradores do bairro Caratatiba, aqui em São Luís, receberam hoje cestas básicas arrecadadas pelos Centros de Referência e Assistência Social aqui da cidade. As primeiras cestas básicas começaram a ser distribuídas ainda no dia 14 de abril. Os 20 centros de referência da assistência social existentes na capital estão realizando a distribuição dos donativos para famílias cadastradas. São pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade social. É o caso da aposentada Raimunda. Sem comer ninguém vive. Chega numa boa hora. Uma boa hora. Muito obrigada. Assim como Dona Raimunda, moradores do bairro do Caratatiba foram beneficiados com a entrega das cestas básicas nesta quinta-feira. A distribuição foi realizada pelos profissionais do CRAS Liberdade e Fé em Deus, responsável por 12 bairros na capital São Luís. Toda São Luís está sendo feita essa entrega das cestas básicas para as famílias que são acompanhadas pelos CRAs. E essa entrega ela está se estendendo, no decorrer desse período. Estamos terminando a primeira etapa que iniciou em abril. Vamos dar continuidade agora na próxima semana para uma segunda etapa de entrega de cestas justamente para essas famílias que são acompanhadas pelo CRAS. Os 20 CRAs realizaram a entrega de cerca de 3.000 cestas básicas em toda São Luís. Esta é apenas a primeira etapa da campanha. As entregas acontecem diariamente. A partir da próxima segunda-feira, começa uma nova etapa com a previsão de entrega de mais 3.000 cestas. Nesse momento da pandemia, o trabalho articulado tornou-se mais intenso. Então, nós começamos, tão logo, pensar uma estratégia que se pudesse fazer chegar a alimentação articulado ao acompanhamento social às famílias mais vulneráveis. Então, nós estamos trabalhando articulados Senza e Sencas, nessa entrega que está sendo individual, sendo uma entrega a domicílio, para que a gente possa realmente evitar aglomeração e chegar. Em tempos de pandemia, segundo a secretária, a oferta de serviços não presenciais contribui, como o call center. E a ideia é ampliar ainda mais os serviços ofertados à população. Pelo telefone, pelo call center, atendimentos que são necessários estão sendo agendados, articulação com outras situações, assim como acompanhamento às formas de violência e de denúncia. Se Deus quiser, nos próximos dias vamos estar ampliando um pouco mais o call center. Nós vamos estar com o call center em um novo espaço, mas também com atendimento por telefone e atendendo também denúncias de violações de direito. E a gente fica por aqui. Obrigado pela audiência, pela companhia. E a gente encerra o Jornal da Difusora com imagens da Ponte do São Francisco em São Luís. Boa noite e até amanhã.